Tem um mês e pouco que eu deparei com um vídeo aqui no YouTube falando sobre o desafio de 180 dias para fazer alguma mudança na vida. Eu tinha acabado de retornar aqui para minha antiga casa depois, de uma separação. Na verdade, eu estava colocando as coisas no lugar e tal. E aí eu fui acompanhando alguns vídeos no YouTube, coisas que, confesso, não faziam parte da minha antiga vida, da minha antiga casa. É um hábito que veio junto com a minha separação, para ser mais honesta. No período em que eu fiquei na minha antiga casa, logo após a separação, eu comecei a estudar muito e ver aqui muito conteúdo no YouTube e tal. E quando eu cheguei aqui, eu estava tentando fazer 2 casas caber em apenas uma. Eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet, que eu ia colocando as coisas no lugar e aí ia escutando o vídeo, como um podcast. Eu me deparei com o canal Guria de Negócios e foi através dele que, depois de ter assistido um vídeo dela com algumas ideias de como fazer dinheiro na internet, eu acabei chegando nesse vídeo que ela falava do desafio de 180 dias, um desafio que ela tinha acabado de entrar. E aí ela mencionou que esse desafio estava rolando no YouTube e que havia diversas pessoas fazendo, e inclusive ela tinha visto o vídeo da Samia Neubauer, espero que seja assim que pronuncie. Também depois acabei dando uma olhadinha no vídeo dela, e de fato tem muitos vídeos aqui, muitos canais falando do desafio de 180 dias. Eu adorei essa ideia, porque sem eu saber desse desafio que rolava aqui no YouTube, eu já tinha proposto uma estrutura assim para o meu, agora então, ex-namorado. No meu caso, eu chamei de estrutura. E ela foi projetada para dar resultados em, adivinha quanto tempo? 6 meses. Explico. Em abril, lá pro dia 20, mais ou menos, depois de ter pensado muito, refletido, tudo depois da minha separação, que foi o processo que eu acabei virando a chave, mudando a minha mentalidade e tal. Então, como meta para reconstruir esse meu relacionamento, eu criei esse projeto e eu dei o nome de Estrutura. E esse projeto consistia em mudar vários aspectos das nossas vidas, e eu estipulei que fosse num período de 6 meses. Até então, eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube falando sobre o assunto. Como eu disse, eu nem consumia canais no YouTube, que eu já não posso dizer agora, né? Agora eu vejo muita coisa, estudo muito por aqui. Mas enfim, aí eu estruturei tudo isso, e logo na sequência, acho que uns 10 dias depois de escrever direitinho como seria esse nosso projeto, de fazer um vídeo apresentando esse projeto e tal, eu mandei para ele via e-mail, porque eu não tinha contato com ele e tal, então eu mandei para ele por e-mail, falei que eu tinha pensado muito, naquele tempo que eu estava lá sozinha, aqueles dias, e que eu tinha visto que algumas coisas que eu deveria ter feito diferente, e por mais que ele não tivesse diretamente me cobrado ou pontuado, ou sei lá, às vezes ele poderia ter até dito uma coisa ou outra, mas não português claro assim, Então eu acabei descobrindo onde eu tinha errado em muitas coisas, em muitas partes da nossa vida que deveriam ter sido melhoradas ou mudadas, e principalmente eu, que por muito tempo não evoluí, não fui uma parceira como eu acho que eu deveria ter sido, enfim. Aí eu estruturei todo esse esquema e que eu chamei de estrutura e mandei para ele. Nessa estrutura eu coloquei os objetivos que a gente tinha em comum, que era a liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. E coloquei outras coisas também que a gente acabava compartilhando da mesma ideia. E, na verdade, eram muitas. Além disso, eu diagnostiquei o que a gente precisava fazer, o que tinha que eliminar, cuidar, resolver, enfim. Depois eu listei todos os nossos problemas e propus que essa estrutura fosse aplicada em 6 meses. O engraçado é que mais tarde,
dias após, acabei me surpreendendo quando eu estava lendo o livro As Linguagens do Amor. No livro, o autor propunha à mulher que estava passando por um processo de separação dedicar-se esse relacionamento dela, que o marido queria se separar, né? Ele propôs que ela se dedicasse por 6 meses. Fosse totalmente diferente, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ele querer continuar casado com ela e tudo mais, mas que ela usasse as linguagens do amor dele, né, o jeito que ele se sentiria amado, e ficasse, se ela estivesse disposta, é claro, ficasse por um período de 6 meses nesse processo, nesse projeto de recuperação do relacionamento. Ele propôs, né, para ver se teria alguma mudança e tal. Bom, no fim, o relacionamento se reconstruiu e eles nem chegaram a se separar. Quando eu li isso, eu me lembro como se fosse agora, eu fazia caminhada e junto eu lia livros, né? Eu estava lendo, né, nesse trajeto e eu lembro até que chorei, assim, de emoção, porque achei mesmo que tinha sido uma coincidência e acabou me dando muitas esperanças, porque eu tinha proposto também um desafio de 6 meses e só depois que eu li isso no livro. Bom, eu não acredito em coincidência. Então, enfim, aí eu fiz esse convite a ele para que a gente ficasse focado mesmo no modo caverna, e a ideia era que uníssemos nossos conhecimentos e energia, diferente de antes. Agora, né, eu disse para ele, agora eu estava mudada, eu tinha mudado a minha mentalidade, estava focada, queria fazer renda, e ele poderia me ajudar, porque ele tinha muitos conhecimentos. Na época eu não tinha nada em fazer renda pela internet, nenhum conhecimento. E eu entraria com a minha força de vontade ou com a minha teimosia, enfim. A gente ia chegar no objetivo que a gente queria, que a gente sempre quis. A gente ia enriquecer juntos, viver viajando como a gente sempre planejou, ia ter tempo de qualidade, a gente ia poder trabalhar do lugar que a gente quisesse, que era algo que a gente sempre falou também. E aí eu chamei essa estrutura toda, na verdade eu dei o nome a ela, que é o meu grande lema, que é, na verdade, do meu porquê, o meu porquê da vida, né? O porquê é uma vida da qual eu não queira tirar férias. Então, como seriam nós dois, eu adaptei para uma vida da qual a gente não queira tirar férias. Nessa estrutura, eu listei 10 tópicos que a gente deveria fazer. E o primeiro era arrumar as coisas que precisavam ser resolvidas. Por exemplo, a gente precisava de uma casa maior, para a gente colocar tudo que a gente tinha e não ficar pagando 2 aluguéis. Então, na verdade, era eliminar gastos, né? Devolver uma casa. Tinha também controlar as finanças, ter metas de casal, ter metas pessoais. E aqui nessas metas pessoais também não era só metas financeiras, era metas de realização mesmo, pessoal. Além de realização do casal. Então, eu propunha isso, que era para cada um de nós ter tempo para fazer o que gosta, ter um espaço melhor de trabalho em casa, termos tempos juntos para viajar, ou sei lá, ficar em casa mesmo, mas de uma forma que quebrasse aquela rotina, de um jeito bom, gostoso. Propus também que a gente criasse um planejamento diário, semanal, para ter uma rotina melhor, né? Que a gente estava muito desorganizado, assim. Então, a rotina tanto da casa, do trabalho, do casal. E, por fim, eu finalizei os tópicos dizendo que se aqueles 10 passos não estivessem funcionando, eu tinha definido em 10 passos, né? Então, a gente se sentaria, avaliaria o que estava ruim, ou traçaria novas metas, ou tentaria arrumar alguma coisa, mas continuaria seguindo. No final, eu dei uma garantia. Eu estava naquele período, né, tentando, aprendendo a criar um produto digital, e nas copies, né, nas páginas de venda, tem muito essa parte lá embaixo da garantia e tudo mais. Eu me espelhei um pouco nessa parte e eu acabei finalizando com uma garantia, né? Bom, eu disse que eu não tinha nenhuma dúvida de que essa estrutura funcionaria, mas se por algum motivo ela não funcionasse, nós dois sairíamos lucrando, vamos dizer assim.
porque a gente ia economizar dinheiro, a gente cuidaria do corpo e da mente, né? Que foi uma das coisas que eu coloquei lá. Por exemplo, fazer exames, fazer nossos óculos, fazer terapia, enfim. Então, nós dois teríamos cuidado da saúde física e a mental, teríamos conhecido os novos lugares, namorado, se divertido, ganhado focos nos negócios. Enfim, estruturei tudo isso e mandei para ele por e-mail, como apresentação de verdade. Eu nem sei se ele chegou a ver. Enfim, eu sei que ele nunca me respondeu. Bom, mas essa não é a questão. Só quis fazer uma introdução para dizer o porquê eu quis vir fazer público, né, esse meu desafio de 180 dias, por conta dessas coincidências. Volto a dizer, eu não acredito em coincidências. Então, dada essa introdução, que antes eu sabia que estava rolando isso na internet, aqui no YouTube, que as pessoas já estavam falando de desafio de 180 dias para mudar a vida, 180 dias para fazer tal coisa, enfim, eu já estava com essa estrutura também. Então, quando eu encontrei esse canal da Kine, Guria de Negócios, falando sobre esse desafio, eu pensei, é isso, eu já estou nesse desafio de 180 dias. Só que o meu era estrutura de 6 meses, então mas é a mesma coisa. Estrutura, né, era para nós dois. Agora ela é só minha. O desafio é meu, só meu. Então tá, seguindo essa estrutura que foi feita, né, lá para nós dois, tal, eu agora planejei, eliminei algumas coisas, adaptei outras e eu reformulei as metas e eu deixei tudo voltado somente para mim. Então, até porque muitas coisas mudaram na minha vida, principalmente a financeira, né? Então, enfim, meu estilo de vida, meu padrão de vida, foi de 100 a 0. Mas enfim, vamos nessa. Então, aqui nesse vídeo é onde eu vou apresentar, né? Onde eu vou listar as coisas que eu quero e preciso melhorar nesses 180 dias. E de verdade, eu preciso mudar a minha vida nesse período. Então, é um desafio muito ousado, porque eu venho de um modelo de vida que precisa, na verdade, quebrar muitas coisas. Eu tenho muitos traumas, algumas crenças limitantes. Então, eu preciso reconstruir muita coisa em vários campos da minha vida. Então, eu quis fazer esse vídeo primeiro como uma introdução, né, do que eu vou fazer nesses 180 dias. Na verdade, do que eu já estou fazendo, né, nesse desafio. A partir de agora, eu vou apresentar em cada vídeo alguma estratégia, alguma coisa nova, alguma coisa que eu tô aprendendo, ou que eu já aprendi, ou algo que eu estou fazendo. Enfim, então aqui nesse primeiro vídeo eu vou listar as minhas metas. A verdade é que esse desafio nem viria para o canal do YouTube, mas volto a dizer, desde que eu vi aquele vídeo eu fiquei com muita vontade. E na verdade eu nunca nem tinha tido esse desejo de ter um canal no YouTube. Mas quando eu vi aquele vídeo eu acabei maratonando o canal Guria de Negócios e eu decidi que eu precisava ter um canal no YouTube. A Kine me incentivou demais com os vídeos dela. Eu de verdade maratonei o canal dela nos 3 dias em que eu fiquei ajeitando a casa. E ainda agora, sempre que ela sobe algum vídeo, eu vou lá ver. O fato é que eu foquei minha energia em outras coisas que eu estava fazendo, tentando fazer renda. Bom, nos próximos vídeos eu falo mais sobre isso. E eu acabei deixando o canal do YouTube por último. Eu tinha fé, né, que eu ia conseguir arrumar um cenário e um microfone, enfim, mas não aconteceu. Então agora eu não posso mais esperar, né? Esse é o meu momento, esse é o melhor momento, tem que ser agora. Então, sem um cenário, sem iluminação, sem microfone, eu preciso começar assim mesmo. Como a Kine já dizia, começa com o que você tem. Ok, então vamos nessa. Foi dado a largada. Hoje é o primeiro vídeo
E aqui eu apresento o desafio de 180 dias, como eu já disse, vou listar as minhas metas e a partir de agora eu vou dar continuidade a tudo que eu estou fazendo. Eu achei necessário ter esse vídeo, né, com uma introdução. Então, se você gosta de conteúdos reais, de histórias reais, de reconstrução, de recomeço, detalhe, recomeço aos 40, 41, eu já te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e seguir junto comigo nesse desafio. Bom, eu defini as minhas metas e o meu porquê, o meu porquê é o que vai me manter focada nesse desafio. O meu porquê, ele sempre foi claro, mas diferente de agora, eu não estava fazendo nada para chegar até ele, né? Então, meu objetivo é criar uma vida da qual eu não queira tirar férias. Isso aconteceu porque aos 40 anos, quase 2 anos atrás, eu tive um estalo. A vida é muito curta para conhecer todos os lugares que eu quero. E eu já estou quase na metade dela. Na verdade, depois eu descobri, né, por uma pesquisa, que a média são 75 anos. Então, eu já passei da metade, né? Então, eu preciso fazer algo. Então, diferente de antes, agora eu estou focada nisso. Então, as minhas metas, né, para dar essa vida que eu mereço, se baseiam em 4 pilares, 4 grandes pilares. É a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade emocional. Então, para chegar nisso, eu preciso obter mais conhecimento, né, além dos que eu já consegui nesses 3 meses, para gerar renda. Só que agora eu preciso mesmo que essa renda venha, que ela chegue até mim, porque só assim eu não vou abandonar os meus sonhos e projetos e não vou precisar voltar à CLT. Eu passei a minha vida inteira dentro de lojas e escritórios e na verdade sem nunca ter trabalhado com o que de fato eu amo. E isso sim me destrói, porque aos 40 eu não posso dizer que eu tenho que seja uma realização profissional. Então eu listei alguns problemas. Eu vejo que eu ainda tenho algumas crenças limitantes, eu tenho traumas de infância, agora eu tenho mais um. Bom, mas isso é uma longa história. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, então eu tenho que lidar com tudo isso enquanto eu sigo aqui o meu desafio de 180 dias. A promessa é que eu vou sair do zero e conquistar tudo que eu mereço. Conquistar tudo que é meu por direito. E aí, eu já te faço o convite para você que gosta de histórias reais, de recomeços. Então, eu te convido a acompanhar o meu desafio de 180 dias, saindo do zero, apenas com alguns conhecimentos que eu acabei adquirindo nesses 3 meses. A estrutura original, que era chamada de uma vida da qual não queremos tirar férias, mudou para desafio 180 dias, que é uma vida da qual eu não queira tirar férias. Desafio 180 dias para me dar a vida que eu mereço. Então, para isso eu vou usar como base a pirâmide de Maslow, que é do psicólogo norte-americano Abraham Maslow, e com isso eu vou definir os tópicos dessa minha jornada. Segundo o autor, esse conceito determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal e profissional. Então, como tópico 1, que é o que ele menciona, as necessidades fisiológicas, que são necessidades básicas para a sobrevivência, como alimentação e abrigo. Então, o que eu preciso fazer? Organizar, eliminar os gastos, controlar as finanças, assim que elas começarem a entrar. Eu preciso manter meu aluguel, pagar as contas mensais para minha sobrevivência e trabalhar de casa, né? Então eu preciso água, luz, internet, alimentação e algumas ferramentas para me auxiliar e acabar otimizando o meu tempo. Então, nesse passo eu já tinha listado e já fiz. Eliminei algumas assinaturas que eu não posso manter no momento, como Netflix, Spotify, CapCut. Eu reduzi os gastos do mercado, optando por itens que realmente eu preciso para manter, né, para minha alimentação, higiene, enfim. Cortei
coisas deliciosas que eu comia. Saídas para comer fora, isso já foi eliminado há 3 meses. Então, como resultado, eu consegui ter uma noção do que eu preciso por mês, né, para me manter. E a gente vai para o tópico 2, que são as necessidades de segurança. Relaciona-se à proteção e estabilidade, incluindo segurança física e financeira. O que eu preciso fazer? Conseguir gerar dinheiro para manter as contas mensais e montar uma reserva de segurança, uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. E então isso vai me dar uma segurança física, emocional e financeira. Quebra vai me ajudar a manter as crises de depressão e ansiedade bem longe de mim. Eu preciso dessa segurança para sair do estado que eu estou, né? Agora, estado de alerta, e conseguir avançar nessa minha hierarquia. E aí vamos para o tópico 3, que são as necessidades sociais. Então aqui envolve relacionamentos interpessoais, amor e pertencimento a grupos. Essa parte, por enquanto, vai ficar de lado, porque, embora seja muito importante, que eu sinto muita falta de sair, de rever meus amigos e tudo mais, eu estou numa correria muito grande, então não me sobra tempo. E como eu ainda não tenho uma renda, então eu não tenho como sair, gastar e tudo mais. E também eu não estou com cabeça para isso no momento. Estou mesmo muito preocupada e focada em conseguir resultados financeiros, e isso tem que ser o quanto antes. Então, assim que possível, né, assim que as coisas ficarem mais tranquilas por aqui, eu quero, sim, rever as pessoas que eu não vejo já há um bom tempo. Então, quero também retomar a terapia. Eu preciso fazer alguns exames de rotina, eu preciso fazer meu óculos. Inclusive, está muito complicado ficar muito tempo nas telas sem óculos. Eu preciso retomar meu tratamento odontológico para retirar meu aparelho o quanto antes. E é claro, cuidar do corpo, né, estética, academia, roupas, cabeleireiro, enfim. E aí a gente vai para o tópico 4, que são as necessidades de estima. Aqui refere-se ao respeito próprio e o reconhecimento por parte dos outros. Esse ponto realmente vai ser muito difícil para mim, porque no momento estou sem autoestima alguma. Na verdade, eu já tinha problemas com isso antes, mas com a separação ficou muito pior. E dessa forma, chegamos no tópico 5. E o último tópico, na verdade, é o topo, né, da pirâmide. Aqui as necessidades de autorrealização, que é o desejo de alcançar o potencial máximo e a realização pessoal. Então, a ideia central da pirâmide de Maslow é que as necessidades mais básicas devem ser atendidas antes de focar nas mais elevadas. E eu confesso que eu não vejo a hora de chegar nesse ponto. Porque quando eu chegar aqui nesse ponto, eu vou poder ter uma rotina menos caótica, eu vou viver com mais leveza, eu vou sair, ver gente, vou cuidar de vários campos da minha vida e não ficar só focada em fazer renda como estou agora. Então eu quero ter uma estrutura mais sustentável, adaptável, funcional, ter um ambiente mais seguro, confortável, estar em paz, e assim eu vou poder desbloquear minhas melhores versões. Inclusive essa parte eu destaquei também na nossa estrutura, né, na estrutura que eu tinha mandado para ele. Claro, nada se compara com o cenário que eu estou agora, ou com o ambiente que eu estou agora, enfim. Minha vida mudou muito demais. Não sobrou nada do que era igual, nada, nem a minha mentalidade. Isso é uma parte boa. E aqui, né, no final do tópico 5, que é a consolidação de tudo, que é ganhar dinheiro, que é ter tempo para poder concluir e publicar meu livro, que é ter a liberdade financeira, geográfica, de tempo e emocional. Tudo isso me leva ao início, ao meu porquê, ao meu objetivo principal, que é o que vai me manter focada nesse meu desafio, que é construir uma vida da qual eu não queira tirar férias. Então, como eu disse, diferente de antes, agora estou muito focada nisso. A garantia de que esse desafio de 180 dias vai dar certo? Tem que dar, porque o que me impedia, na verdade, de evoluir, eu já mudei, que foi a minha mentalidade.
Então, hoje eu sei que eu mereço ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu sei que existe outra forma de ter um trabalho, de ganhar dinheiro. Eu sei que eu mereço prosperar, que eu mereço ter uma vida digna, que eu sou capaz de ter e de me dar essa vida e que eu mereço viver, não só sobreviver. E, diferente de antes, muitas coisas mudaram, minha mentalidade é outra, mas é para um próximo vídeo. E aqui eu quero finalizar dizendo que eu já estou pronta para essa nova vida. Nos vemos nos próximos vídeos.